Nós vamos começar a entrevista com o deputado estadual Zeca Viana, presidente do PDT. Eu tenho a alegria de dizer que o deputado Zeca Viana não está na lista de Silval. Então, bom dia, deputado. E estava comentando até com o conselheiro Luiz Henrique aqui. Nós temos um projeto importante, que é esse projeto da PEC do teto dos gastos, que acerta uma parte, pelo menos, do funcionamento dos gastos dos poderes no estado de Mato Grosso, e temos uma Assembleia que está relutante em voltar ao trabalho. Como é que isso vai acontecer na Assembleia? Bom dia, deputado, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. É um prazer estar em seu programa para falar alguma coisa do que está realmente acontecendo na Assembleia para essa querida população que nos ouve. Realmente o projeto do teto está na Assembleia e eu vejo, no meu ponto de vista, ele precisa ser votado. Nós não temos, talvez com algumas alteraçõezinhas. Está havendo uma pressão muito grande pela classe, tanto dos servidores. Agora os poderes parece-me que já estão concordando que precisa congelar mesmo os repasses. E tem alguma resistência ainda a respeito de congelar o RGA, não se dá mais aumento. Agora, eu acho que os servidores... Mas não tem congelamento de RGA. O RGA está autorizado. Não, ele não está. Ontem eu estava olhando ainda, ele não permite, permite o reajuste, não, o aumento salarial, não o reajuste. Ele permite o aumento, a reposição da inflação, que é o RGA, mas não permite aumento real. Ganho real. Não, não permite o ganho real. Que é onde que está o RGA. Que é nesse momento de crise, em 2 anos. Eu acho que eu acho que os servidores precisam entender também que nós precisamos sair realmente desse buraco. Existem 2 mundos, né? Claro, eu não sou daqueles que jogam a culpa em cima do servidor público. Não, de jeito nenhum. O servidor público é o maior patrimônio da administração pública. Eu acho que o servidor público, principalmente o servidor efetivo, é o grande patrimônio da administração pública. Sem dúvida. Eu jogo a responsabilidade dos que governam, dos que dirigem, né? Porque nós chegamos ao ponto de ter mais comissionado do que servidor. Exatamente. Em todas as secretarias. Exatamente. E aí mora o perigo. Então eu acho que tudo bem, agora que o servidor público tem que compreender que, do mesmo jeito que na iniciativa privada, os trabalhadores estão fazendo acordo para diminuir jornada de trabalho, diminuir salário, para não perder o emprego. Do mesmo jeito, na administração pública, nós não vamos defender na administração pública que se diminua salário, mas que se reponha a infração, que ele não tenha perca salarial, o que nesse tempo de crise já é um avanço. Só que eu acho que talvez pudesse encurtar. Só olhar o que acontece no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma filha que é funcionária pública do Rio Grande do Sul, professora. E passar 6 meses sem receber salário, tem a condição, e indo dar aula, porque se não dá aula, como é que faz? Exatamente. Né? Quer dizer, e assim, aí paga um mês, leva mais 3, 4 para receber o próximo. É um negócio absurdo que está acontecendo lá, né? O Estado, né? E é isso que nós não podemos deixar acontecer aqui em Mato Grosso. Apesar, que o estado do Mato Grosso é diferente desses outros estados, né? Nós foi um estado que nós até o ano passado tivemos um crescimento na nossa arrecadação. Esse ano que a coisa realmente ficou muito difícil, porque nós, como a nossa atividade essencialmente é o agro, quando o agro não vai bem, esse ano nós tivemos excesso de produção, não excesso, uma produção fantástica, mas não tivemos preço. Que é assim, quando não tem produção, tem preço alto. Quando tem excesso de produção, uma produção satisfatória que supre o mercado mundial, os preços caem. E os preços caindo, você acaba diminuindo o fluxo de entrada de dinheiro, tanto para o produtor como para o Estado também. Pois é, mas o Estado, ele tem no seu ponto forte da economia, indiscutivelmente, o agro, né? É a base econômica do Estado, né? São 67, 70% da receita nossa é consequência do agronegócio, né? É oriunda e consequência do agronegócio. Sim. Mas ainda assim, eu acho que o agro tem que contribuir. Eu acho que o Estado tem que ter uma política justa
né? Eu sou contra cobrar do que exportam, mas do que não exporta é preciso a gente cobrar, até para que a gente tenha uma política de industrialização. Mas aí, senão nós não vamos agregar valor aqui. Não concordo plenamente contigo. E as minhas discussões. A região sul de Primavera do Leste, que é uma região produtora, que produz algodão, produz isso, produz aquilo, certo, e tal. Não tem cabimento. Nós mandamos a arroba de algodão nosso para fora para comprar a camisa, a calça, o terno, a cueca, a meia. A gente podia fabricar tudo isso aqui. Mas nós temos uma evasão muito grande de receita nessa questão de exportação. Mas o que é isso? É a ineficiência do Estado. Ineficiência do Estado. A gente sabe que tem grandes empresas que jogam o produto aqui dentro do país e na sua contabilidade está sendo exportado. Simula que exportou. Exatamente. Né? Então, agora, o que tem que fazer? Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Exatamente. Tem que estabelecer mecanismos capazes de controlar isso. De fazer esse controle. Para que aqueles que não devem são penalizados e os que devem realmente estão naquela zona de conforto. Então o Estado tem que buscar um mecanismo para fazer cada um pagar a sua parcela. Se quiser pegar, pega. Se quiser pegar, pega rapidinho. O problema é que o Estado está organizado para não pegar. Ou não quer pegar, ou alguma coisa assim parecida. Está organizado para não pegar. Tem vantagem de não pegar. Pois realmente E aí tem esses escândalos todos. Então aí vem onde que você fala que o agro devia contribuir mais. Você pega o FETAB, cara. Se nós usássemos o FETAB exclusivamente para aquilo que ele foi criado, nós não tinha estrada de chão mais no nosso estado, Antero. Mas eu vejo, agora, é verdade. Eu vejo, inclusive, até o Éder Moraes deu uma sugestão aqui brilhante, mesmo saindo da cadeia aí, condenado a 70, 90 anos. Ele é uma inteligência, infelizmente, usada por mal, né? Mas ele deu uma sugestão assim: por que não pega o agro, transforma o FETAB, transforma o FETAB no fundo, faz um grande empréstimo aí de 30 bilhões de reais, dos quais você paga com 500 milhões por mês, resultado 500 milhões por ano, resultado do FETAB, com dinheiro do FETAB. O FETAB arrecada mais que isso, portanto o FETAB suporta ser o aval desse fundo, e pega 25 bilhões aí e põe nas estradas de Mato Grosso. Você dá uma alavancada boa nessa questão da infraestrutura nossa. Seria uma alternativa. Agora, e a outra solução que eu vejo é assim: por que há resistência? Quando o Dante fez o FETAB, eu era secretário da Casa Civil do Dante, nós apanhamos muito do setor produtivo, que era contra o FETAB. Hoje eu acho que o próprio setor produtivo reconhece que o grande instrumento de desenvolvimento do Estado é o FETAB. Eu acho que o Dante está absolvido na história. Tanto é que no início do ano nós conseguimos pôr em lei o FETAB 2. Pois exatamente. E o que é isso? Foi uma contribuição que o agro está dando, sabendo da necessidade. Certo, mas eu acho que o FETAB tinha que ser simplificado como era simplificado na época do Dante. Era FETAB 80% para estrada e 20% para habitação. Habitação não está sendo aplicado nem 1%. Então, esquece a habitação, que nem é a prioridade nossa. Porque tem planejamentos aí do governo federal. Bons planos do governo federal. Por que não falar assim, acaba com o negócio? A FETAB ir para os poderes é brincadeira. Não, esse que é a minha indignação, Antero. Daí eu sou taxado como um aloprado, como um louco lá dentro da Assembleia, porque eu não concordo com isso. Eu também. Esse pedagião, deputado, tem que acabar. Não é possível. Aumenta a receita, vai ter todo recurso que tenha extra, o executivo, que é quem tem a obrigação de fazer investimento, custear a máquina pública, colocar a escola para funcionar, colocar o hospital para funcionar, tira dinheiro disso para passar por uma assembleia que produz leis, que não tem essa necessidade. Simplificando o FETAB. Eu falei assembleia, mas os poderes. Simplificando o FETAB, deputado, por que não fazer? Nós temos uma crise gravíssima na saúde. Sim. Por que não fazer o seguinte? Acaba com todos esses penduricários do FETAB. Sim. 90% do FETAB vai para a estrada. Pronto, ninguém mexe. Sim. E 10% do FETAB vai para a saúde. Porque nós precisamos financiar a saúde.
E do jeito que está, vai morrer gente aí a língua. Que nós, não vamos ter mais habitação, não vamos ter mais nada. Você acha que nós do setor produtivo somos contra isso, Antero? Não somos, nós somos altamente a favor. Nós somos contra a um FETAB que vem para uma conta única e ninguém sabe para onde que vai. Eu também sou aí não tem, e você pede uma prestação pro governo, mostrar os números. Nós subimos que arrecadou lá 400 e poucos milhões só da soja até junho, né? E soubemos que tinha 140 milhões na conta e os 300 e poucos foi para onde? Então essa situação que não dá pra gente fazer. Se nós determinarmos 80% para a estrada e 20% para a saúde, mas é conta específica que nem nós aprovamos na lei. Eu me indispus com o secretário Marcelo. O fundo, deputado, na hora que pagou, já cai na conta do FETAB. Exatamente, pagou, tem que ir para a conta da saúde. Exato. Não passa pela fonte. Não passa pela fonte. Senão vira um sumidouro de dinheiro público lá. Então essa é a nossa revolta. E você pode criar o que for em cima do setor produtivo que está pagando, que não vai aguentar igual da forma que os governos vêm administrando. Não tem dinheiro, é um saco sem fundo. E aí nós resolvemos dois problemas sérios do Estado. A infraestrutura que precisa para desenvolver o Estado. Com infraestrutura a gente vai ganhar mais dinheiro. Vai desenvolver o Estado, vai desenvolver a região. Né? E aí é mais dinheiro para saúde, para educação, sem dúvida. Né? E já avançou muito, né? Avançou. De infraestrutura, de logística, no Mato Grosso nos últimos 20 anos. Quando eles estavam aí naquela discussão da Assembleia para repassar aí 4, 5 meses de arrecadação do FETAB para resolver o problema da saúde, eu fui muito contra, eu disse, mas depois eu cheguei a uma conclusão que disse, desde que o governo apresente um plano, que nós tapamos o buraco da saúde agora, e daqui 5 meses, 6 meses, 1 ano não vai ter outro buraco, não tem problema, vamos correr, porque o dinheiro é para desenvolver o Estado e a saúde pertence ao nosso Estado. Mas não tem esse plano. Então não adianta, nós tapa 200 milhões hoje, daqui 5, 6 meses tem mais 100 e pouco de rombo de novo. E aí? Então nós precisamos criar uma regra clara dessa forma que você está falando. Eu não vejo. Agora tem que ter interesse do governo. O governo tem que dizer, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro eu posso passar o aperto que for aqui, mas esse dinheiro não é da saúde e da estrada. Pronto. Beleza. Eu acho que essa é a solução. Não, sem problema. Deputado, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Ninguém vai representar para o Conselho de Ética da Assembleia para analisar todos esses nomes citados na delação do Silval Barbosa, porque o primeiro controle é o controle interno. É para isso que existe o Conselho de Ética na Assembleia Legislativa. Porque tem 14 dos 24 ou 15 dos 24 deputados envolvidos na delação do Silval Barbosa. Nenhum partido, nenhum parlamentar vai representar o Conselho de Ética da Assembleia para ver se o Conselho de Ética se manifesta sobre isso, embora a maioria do Conselho também esteja envolvida. Eu acho que em primeiro lugar tem que mudar os membros do Conselho, de uma boa parte dos membros do Conselho que realmente, eu acho que a maioria deles estão envolvidos. Em segundo lugar, eu fiquei a semana passada fora da Assembleia, eu cheguei ontem, mas na semana retrasada nós já havíamos conversado a respeito disso, que eu acho que o Conselho de Ética ele precisava tomar um posicionamento, ou seja, para julgar ou dizer, não, o Conselho de Ética não vai julgar porque já tem o Ministério Público, tem o TJ, tá todo mundo aí investigando. Mas é aquilo que eu venho comentando. Eu acho que se o Conselho de Ética julgar e pedir o afastamento de algum membro da Assembleia, tem que passar pelo pleno pelo plenário. E no plenário não vai passar, né, Antero? Vocês são conhecedores disso. Acaba ficando pior a emenda do que os aumentos. Exatamente. Então, essas dificuldades é clara e notória dentro do legislativo. É aritmética até, né? Aritmética. Esses 15 dos 24 estão lameados. Né? Eles não vão votar contra eles. Estão citados, né, Mauro? Mas enlameados assim, na opinião pública, quem viu, quem assistiu. Tem pessoas que foram citadas aí que estão na minha opinião. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O deputado Botelho foi citado. O deputado Botelho, na minha opinião, foi a única entrevista dada. Mas o Botelho se posicionou bem. Por isso, porque eles convenceram. Ele convenceu. Até porque não tinha nada. Ele falou assim: olha, com relação ao MT integrado, é mentira. Minha empresa nunca fez obra no MT integrado. Mas pronto, liquidou a fatura. Ponto 2, com relação à propina para Thelma de Oliveira, é mentira. Nunca conversei com o Thelma.
Com relação à empresa do Detran, é verdade. Eu fui sócio investidor da empresa do Detran por 2 anos. Tá lá na Junta Comercial Registro, tudo declarado no imposto de renda. Pronto, matou, cara. Matou. Então tem citações, tem citações. Tem. Eu acho que mas é nesse sentido que elas não são verdadeiras. No meu caso mesmo, que o ex-secretário Silvio falou que eu procurei ele, por que eu não estava na lista? Antero, eu não sabia que o governador, o ex-governador, repassava dinheiro para deputado. Nunca fiquei sabendo, só fiquei sabendo agora. Eu nunca conversei com esse ex-secretário Silvio. Como é que eu vou pedir uma coisa que eu não tô sabendo, meu Deus do céu? Mas nesse caso aí, eu acho que ele não citou o senhor. Não, mas ele falou falou de sacanagem. Mas para lá, mas é uma coisa séria. Eu acho que uma delação, ela tem que ser séria para ela poder prevalecer aquele combinado que fez com o Ministério Público. Contra o senhor. Não tem, olha, eu não tenho nenhuma acusação contra o senhor. Olha, ele queria saber por que não tá na lista. Paciência, pô. E se eu tivesse interesse e soubesse, eu ia pedir era pro Romualdo, que era o líder do governo, me bota nessa lista aí, cara. Não é um secretário que não tinha acesso nenhum. Aliás, ontem foi uma gravação do Romualdo. Triste, né? Triste aquela gravação, triste. Eu acho que com relação a ele até... Ele era um intermediador. Mas não é, porque ele articula é isso. Comprador de deputado. Mas ruim, né? Agora, voltando um papel muito ruim, por amizade, é uma pena. Voltando ao presidente Botelho, o Antero e Mauro, eu quero deixar bem claro aqui para toda a população de Cuiabá e Vargem Grande, que em 2014, quando o Luiz Marinho era deputado, irmão do Botelho, ele apresentou um projeto isentando o ICMS do diesel para as empresas de transporte urbano de Cuiabá e Vargem Grande, isenção do ICMS do óleo diesel e também de aquisição de novos carros para transporte coletivo. Eu fui para uma discussão com ele, gente, isso aqui nós não podemos fazer, que nós vamos abrir um precedente. Eu sou grande consumidor de óleo diesel nas minhas fazendas, eu não vou admitir. E aí foi retirado de pauta o projeto. Depois eu não sei se eu estava na sessão e passou despercebido, ou votaram numa ocasião que eu não estava na sessão e aprovaram esse projeto. Agora na delação do Simval eu vi que falou alguma coisa desse projeto. Eu cheguei, peguei a minha assessoria, vamos olhar aqui. Olhamos realmente, tá desde 2014 as empresas de ônibus aqui de Cuiabá e Vargem Grande desculpa, com isenção do ICMS do óleo diesel, que hoje dá em torno de 60 centavos o litro, e isenção também de aquisição de novos ônibus. 60 centavos só o ICMS? Só óleo diesel. Não, só o ICMS? Só o ICMS, é 17% de quase R$4, R$3 e pouco, tá? Dá 60 centavos, então é muito dinheiro. E aí o que eu fiz? Pois é, isso aí o que eu fiz? É uma boa pauta para os vereadores de Cuiabá. Pois é, e eles não mexeram na redução da tarifa. Eles não mexeram na redução da tarifa. O que eu fiz ontem? Eu apresentei um projeto para botar o governador Pedro numa saia justa agora, estendendo esse benefício para todo o estado, porque não é justo se Cuiabá e Vargem Grande tem, por que Rondonópolis não vai ter, por que Sinop não vai ter, esses outros municípios que têm os empresários que são donos de empresas de transporte coletivo dentro desses municípios também. Aí o Pedro Táxi que vai saber lá se vai vetar isso aí ou vai aprovar para todo mundo, né? Porque nós temos que tratar. E tá funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando. O projeto está em vigência desde o final de 2014. Vou questionar isso lá no Secretaria de Fazenda, porque é um negócio que dentro exatamente. Do teto de gastos, esse tipo de situação, de incentivo, precisa. Então são coisas que você vê que surgem numa hora para outra e passou lá pela Assembleia e eu fui o único que questionei e aí aproveitar de certa minha ausência ou não sei como é que foi e o projeto foi aprovado. Deputado, tem uma pergunta chegando pro senhor aqui, vamos ouvir de quem é. Bom dia, Antero. Aqui é o Algemir, eu tô aqui trabalhando aqui no meu serviço e tô ouvindo a rádio como eu faço todo dia. Aí eu queria que você fizesse uma pergunta aí para nosso ilustre deputado, ele como um dos cabeças mais fortes lá da Assembleia, o presidente da mesa, sei lá, não entendo como que fala isso aí, se não tem como ele pôr um negócio de ponto eletrônico lá para os deputados que não for trabalhar, perdeu o dia. Negócio aqui na empresa aqui, se nós chegar atrasado 10 minutos já tá em falta.
O trabalhador isso é uma vergonha, né? Quer dizer, essas coisas ele tá até ofegante, né? Ele tá até ofegante lá. Meus parabéns aí, Ademir. Eu acho que você tá coberto de razão, sim. Mas infelizmente é muito difícil. Inclusive tem um projeto para ser aprovado lá na casa de descontar o ponto dos deputados que faltam, né? Agora, aí tem uma situação também que eu posso até discordar, porque eu sou um deputado faltoso. Eu falto porque eu uso muito cuidar dos meus negócios vêm há 2 anos numa situação bastante difícil por causa da situação da agricultura, mas estamos resolvendo e coisa. Eu venho aqui para trabalhar pro povo, lá eu trabalho para mim, e lá é o meu ganha-pão, aqui não, aqui, né? E às vezes você vem uma semana, você falha uma semana e vem uma sessão ou 2, é mais produtivo do que aquele que veio a semana toda, em todas as sessões, e vem só para assinar o ponto e coisa, né? Então tem coisas que você tem que acompanhar, é a produtividade do parlamentar. Deputado, teve uma declaração do senhor nesta semana para o repórter Paulo Coelho. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa declaração, que o senhor talvez está pensando em parar, que o senhor talvez está pensando em não disputar a eleição, quando até 2 meses atrás, 3 meses atrás, o seu nome era cogitado inclusive para o Senado da República, e até com boa repercussão da sua colocação como candidato majoritário nas próximas eleições. E aí vem essa declaração surpreendente do senhor. Eu já encontrei muito pedetista que falou: uai, mas o Zeca vai parar, eu ouvi na capital. Realmente, eu dei essa declaração pro Paulo, falei inclusive que eu não deveria falar, porque a gente sabe, nós temos muitos companheiros que estão acreditando na gente, principalmente depois de um episódio todo esse que está simplesmente iniciando. Nós temos muita coisa ainda para acontecer. Mas você sabe que a gente cansa, né, Antero? Você cansa porque para você tem uma boa fatia da população também que não sabe separar, gente. Nós estamos com uma boa fatia da população, nós estamos que coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo no mesmo balaio. E aí você se pergunta, esse não é o meu objetivo, eu ir para a vida pública para melhorar a minha conta bancária. Que se eu não estou conseguindo avançar nas coisas boas que nós precisamos ter a maioria ali dentro da Assembleia para a gente aprovar bons projetos, para fazer, mostrar para a sociedade como é possível fazer uma política séria, decente, e como uma política ela é gostosa para aquele que quer servir a sociedade. Aí você fica quase que isolado. Então isso não é bom. A pessoa, nós temos que ter refletir, nós temos que ter um posicionamento muito firme se vale a pena você conseguir continuar ou não. Só que sim, eu uso dizer muito, os omissos nunca tem razão. Então se eu me omitir, não quero nem jamais discutir política na vida, porque não adianta. Agora, se eu tiver no enfrentamento, eu estou preparado para discutir, porque a gente está ali no dia a dia também, né? Pois é, então há a possibilidade de você continuar e de ser candidato ao Senado. Sim, sem dúvida, não tem. Agora, a candidatura de Senado é uma candidatura que eu uso dizer, não é uma candidatura minha, impositiva. Nós temos que ver o grupo. Não, parece que é uma imposição, sim, do Ciro Gomes. Não é o Ciro, não precisa de um palanque aqui. O Ciro precisa de palanque aqui, sim, sem dúvida. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser candidato a Senado. O que eu preciso é com a coligação que o PDT estiver junto, tem que dar o espaço pro palanque do Ciro. E isso eu falei pro presidente Lupe, que nós podemos estar num palanque que pode vir 2 ou 3 candidatos a presidente da República, não tem problema nenhum, né? Porque aliás, isso já aconteceu. Mas que esteja garantido o espaço pro Ciro. Que esteja garantido o espaço pro Ciro, sim, sem sombra de dúvida. E vocês estão animados com a candidatura do Ciro Gomes à presidência, que eu considero o Ciro um dos grandes quadros da política brasileira, uma cabeça econômica maravilhosa, ele compreende bem o Brasil, e assim, nós precisamos. Pode falar do Ciro o que quiserem falar, mas ninguém fala que ele não é honesto. Ele 36 anos de vida pública, ele disse que nem citado e nem representado ele foi para apresentar uma defesa de qualquer atos ilícito nas administrações dele. O Ciro precisava vir a Mato Grosso mais vezes e dar umas palestras na ProSoja, FAMATA, ali com o setor produtivo, o setor do agro, para ouvir
o conhecimento que ele tem do negócio, porque o Ciro, com aquele posicionamento, eu não sei se não é defeito do PDT, você que já foi do PDT, da gente não ter papa na língua de vez em quando, né, Terra, porque o Ciro, agora ele tá Ciro até se controlando um pouco. A eleição do presidente por uma bobagem. Eu até brinquei com o nosso presidente Lupe, eu falei, Ciro, nós falamos lá no Mato Grosso, Ciro pode dar um bom presidente, mas nós temos que costurar, pôr um zíper na boca dele. Mas ele tá se controlando um pouco a respeito disso, mas isso é natural da gente. A pessoa que é verdadeira, ela é muito objetiva, ela não consegue se segurar, ela rebate as coisas no ato e às vezes com uma reação não adequada para o momento. Mas eu vejo o Ciro com conhecimento fantástico de economia, do que tem que fazer no Brasil. O Ciro é um grande crítico dos banqueiros do nosso país. Ele vê os bancos como o grande câncer do país. Nós temos que mudar esse sistema. Hoje nós estamos com aí quase 200 bilhões de déficit que vai ter, e você pega e pagando mais quantos bilhões de juro por ano. Amanhã depois o nosso PIB vai virar para pagar juro e tapar buraco. Então, se não mudar, não tiver uma mudança no sistema implantado hoje dentro da nossa economia, não é fácil, não. É a mesma coisa que o sistema político. Nós precisamos mais do que urgente uma reforma política. Agora você fica analisando o Congresso Nacional. Você acha que o Congresso vai fazer uma reforma política adequada ou na altura que o povo brasileiro precisa hoje? Então, se essa reforma não ir de fora para dentro, lá não vai sair, gente. Só sai reforma se tiver uma constituinte exclusiva. Exatamente. Eles não vão fazer reforma para se prejudicar. Para se prejudicar, tirar eles da zona de conforto. Não vão estabelecer uma constituinte exclusiva, porque quem decide também é o Congresso acerca disso. Não sei se é o Congresso, não, quem que vai convocar? O presidente da República? O próprio Congresso. Eu pensava, se o Bolsonaro virar presidente, eu acho que daí pode até provocar uma nova Constituição aí. Coitado do Brasil. O Brasil não merece isso, deputado. Desculpa aí. Nós já temos problema demais. Mas eu sei disso. Mas seria uma forma de obrigar o próprio Congresso a dizer, não, nós temos que mudar, porque... Mas sabe o que eu acho nesse aspecto, Antero? Eu acho assim, que tudo isso que está acontecendo vai provocar uma coisa, que é a renovação na política, que é um aspecto, e o resgate de bons políticos que ficaram para trás. Não tem outro caminho. Aí é o eleitor, entendeu? O eleitor tem a obrigação de fazer, deve isso ao Brasil. É o eleitor. Tem a obrigação de fazer isso. Exatamente. Né? E eu acho assim, sinceramente, eu só vejo essa perspectiva para o país. Porque se a gente reeleger o Congresso que está aí, é suicídio. Não é possível. Até porque boa parte dessa turma vai estar atrás das grades, quer dizer, né? Como é que vai ser? Eu não sei, então, acho que vai ter porque com toda a evolução das instituições, o Blairo Maggi vai ser candidato. Ou ele vai estar preso ou vai ser candidato. Como dificilmente ele estará preso, ele vai ser candidato. Antero, mas eu acho os deputados federais citados todos serão candidatos. Eu não sei e todos com Lajão, doutor. Eu tenho ouvido falar muito de político, eu tenho que me reeleger, senão eu vou preso. Eu não sei se é o Congresso que tem que fazer ou o STF, alguma coisa assim, tira a imunidade. Pra que nós vamos querer ter imunidade? Pois é, mas quem tira é o Congresso. É o Congresso, né? O Congresso não tira. Pois é. Então nós estamos vendo aí situação de certos políticos agora do Supremo Tribunal Federal determinar isso. Pois é. Aí eu acho que nós temos que ser todos iguais. Não tem pra quê? Aí também. Aí o Blairo deixa de ser candidato. Não tô falando do Blairo. Não, eu sei. Mas deixa só por uma questão de justiça. O Blairo falou, vai ser candidato ao Senado já. Sim. Mas ele já falou também, assim, que pode não ser. Que pode não ser. Pode não ser, depende da justiça. Não, independente disso. O Blairo é candidato por recomendação jurídica. Ele não tem nem estímulo para ser candidato, coisa nenhuma. Ele só é candidato porque o advogado dele falou, olha,
por gentileza, saia candidato. Mas tem uma pergunta pro senhor aqui, deputado. Antero, bom dia, tudo bem? Genilson Cuiabá. Fazer uma pergunta aí pro nobre deputado. Há muito tempo, a única coisa que esse cara faz é afirmar que tudo tá errado e que, assim, sempre é a posição dele que tá correta. E com relação ao governo passado, uma das prerrogativas do legislador é fiscalizar. E hoje nós estamos aí colhendo tudo aquilo que foi plantado nas últimas 2 gestões do Silval Barbosa. Na onde ele estava, que não fiscalizou, não gritou, não fez esse barulho todo que ele vive fazendo. Valeu, Antero, obrigado, hein? Bom trabalho. Bom trabalho, deputado Zeca Viana. É Genilson o nome do Obrigado, Genilson, pela sua pergunta, mas eu uso dizer que o pior analfabeto é o analfabeto político. O analfabeto político você não tem como discutir porque ele não entende nada. Se o Genilson pegar os meus requerimentos, tá todo gravado lá na Assembleia, todos os meus depoimentos que eu fiz contra as obras da Copa, onde que tinha as irregularidades e aonde que estava tendo os roubos, que o Simval delatou tudo agora. Então, Genilson, nesse ponto você está erradíssimo. Eu teria, se você quiser ir lá no meu gabinete, eu tenho à disposição lá toda a documentação, os requerimentos que eu fiz contra o governo Simval. Inclusive, quando o STF pediu para a Assembleia Legislativa autorizar, para que nós autorizássemos o STF investigar o Silval Barbosa, o único voto pedindo para que o STF investigasse foi o meu. Então o senhor teria que ver com os outros 23 deputados por que eles protegeram o Silval. Talvez nós poderia ter economizado muito dinheiro para o nosso estado, se na época nós da Assembleia Legislativa tivesse liberado o Silval para ser investigado pelo STF. Inclusive o senhor chegou a fazer uma declaração forte, né? Que olha, desse jeito seria bom que a Copa não viesse. Não, eu fiz uma declaração logo no início. Que fosse para Campo Grande, lembra? Não é isso que fosse para Campo Grande. Foi mal interpretado. Ali eu falei que o estado do Mato Grosso não estava preparado para receber uma Copa do Mundo, que nós tínhamos obras importantíssimas. E o único legado que nós íamos ter era o turismo. E Campo Grande estava se manifestando e trabalhando a forma de levar os turistas, inclusive com passagens a R$50 na época de Campo Grande aqui, e daqui para ir para Campo Grande para os visitantes, o público que viesse assistir os jogos, para ir assistir no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. E nós não estávamos preparados. Nós criamos uma secretaria, já tinha secretaria de turismo, da qual a ex-deputada Teté foi muito turismo ali. Ela não fez nada pro turismo, ela fez muito turismo, que viajou do mundo todo e gastou-se um monte de dinheiro. E eu criticava muito: o legado dessa Copa vai ser nós 30 anos, o contribuinte mato-grossense metendo mão no bolso para pagar a dívida. E tá aí. Deputado. Então eu sou louco, claro que eu sou louco, e não faço nada. Para as pessoas que não têm conhecimento político, para que não acompanhem o trabalho da Assembleia, é só acompanhar o trabalho da Assembleia que eles vão ver quem é quem dentro da Assembleia. Deputado, tem uma última pergunta aqui. Antero, pergunta pro Zeca se ele não tem nenhum projeto para construir presídios novos para políticos em Mato Grosso. Uma boa pergunta. Você sabe que em 2013 nós, na reunião do colegiado, né, discutindo as emendas, eu brinquei com os colegas deputados. Gente, nós podíamos destinar nossas emendas tudo para a reforma desses presídios, que nós vamos tudo preso do jeito que está acontecendo aqui no estado do Mato Grosso. Em 2013 foi uma gozação. Até poucos dias atrás eu estava falando, viu? Se vocês tivessem me ouvido, que nós tivéssemos construído aí uma cela nova, um negócio assim, tava todo mundo confortável. Tá. Deputado, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí na continuidade do seu mandato a presidente do PDT. E eu fiquei feliz de saber que o senhor não vai se opor à PEC do teto de gastos, porque senão é um projeto do governo Petro, é um projeto de acertar o Estado. Eu, inclusive, agora, semana retrasada, quando o governador fez o lançamento do plano da agricultura familiar, eu fui lá elogiar ele. Mas não porque eu sou governista, eu tenho que elogiar as coisas boas pro meu estado. A coisa certa tá. As coisas certas nós temos que estar
prontidão de linha de frente para aprovar, gente. Nós temos que ter coerência naquilo que nós queremos para o nosso estado do Mato Grosso. É isso sim. Agora, as coisas boas, coisas que são bem-vindas para o coletivo, para a sociedade do Mato Grosso, vocês podem contar comigo sempre. Agora, para fazer qualquer coisa mal feita, eu tô fora e tô aí disposto a discutir com qualquer um. Obrigado, Antero, obrigado, Mauro, obrigado a todos os ouvintes aí, e que tenham todos um bom final de dia, uma boa semana, e estarei sempre à disposição aí, Antero, para vir fazer um bate-papo com vocês aqui. Um bom dia a todos. Ok, muito obrigado ao deputado estadual e presidente do PDT, Zeca Viana.